Bom, o meu trabalho é sobre a radioatividade. Iremos começar sobre a introdução à radioatividade. E em seguida, eu irei falar sobre as três radiações mais famosas da radioatividade. Bom, vamos à introdução. A radioatividade é um fenômeno que ocorre quando o núcleo estável emite espontaneamente partículas ou ondas que são dominadas de radiações e se transformam em outro núcleo mais estável. A radioatividade de elemento não é afetada por fatores químicos, nem pelo estado físico da substância, nem pela pressão ou temperatura, pois este fenômeno depende apenas da instabilidade do núcleo atômico e não da eletrosfera. Bom, agora iremos falar sobre os tipos de radiação: alfa, beta e gama. Existem três tipos de radiação: alta, beta e gama. Beck Carroll, Hermès Rutherford, da Nova Zelândia, e Marie-Pierre Curie, da França, foram responsáveis por sua identificação. Quando submetemos as emissões radiativas naturais, por exemplo, do polo ou do rádio, um campo eletromagnético, um campo elétrico ou magnético, notamos a sua subdivisão em três tipos bem distintos. A emissão que sofre pequeno desvio para o lado da placa negativa foi dominada pela emissão alfa. A que sofre desvio maior para o lado da placa positiva foi denominada emissão beta. A que não sofre nenhum desvio foi chamada de emissão gama. Bom, vamos começar pela radiação alfa. Os raios alfas têm uma carga elétrica positiva, consistem em dois prótons e dois nêutrons, e são idênticos aos núcleos dos átomos de hélio. Os raios alfa são emitidos com alta energia, mas perdem rapidamente essa energia quando passam através da matéria. Uma ou duas folhas de papel podem deter os raios alfa. Quando o núcleo emite uma partícula alta, perde, perde dois prótons e dois nêutrons. Por exemplo, a radiação alfa ocorre no U-238-1, isotipo do urânio, que tem 92 prótons e 142 nêutrons. Após a perda de uma partícula alfa, o núcleo tem 90 prótons e 144 nêutrons. O átomo com número atômico 90 não é mais o urânio, mas o tório. O isótopo formado é 12Th234. Bom, irei explicar como ocorrem os raios alfa. Primeiro, as partículas beta são elétrons em altas velocidades emitidos por certos atômicos radioativos. Os elétrons negativos formam-se pela desintegração de um nêutron. Os elétrons positivos formam-se pela desintegração de um próton. A partícula beta é arremessada no instante em que se forma um neutrino, uma partícula quase sem peso, também é emitido. Bom, agora é a vez da radiação gama. Os raios gamas não têm carga elétrica, porém são semelhantes a raio-x, mas normalmente têm um comprimento de onda mais curto. Esses raios são fótons, partículas de radiação eletromagnética, e se propagam com a velocidade da luz. São muito mais penetrantes do que as partículas alfas e betas. A radiação gama pode ocorrer de diversas maneiras. Em um processo, a partícula alfa ou beta emitida por um núcleo não transporta toda a energia disponível. Depois da emissão, o núcleo tem mais energia do que em seu estado mais estável. Ele se livra do excesso emitido dos raios gamas. Nenhuma transmutação se verifica pelos raios gamas. Bom, irei explicar como se formam os raios gamas agora. Os raios gamas são partículas ou fótons de energia eletromagnética, núcleo de rádios. Os raios gamas também são liberados quando o núcleo, após desintegração radiativa, fica no estado de alta energia. Bom, agora vamos para a última e não menos importante, a radiação beta. Alguns núcleos radioativos emitem elétrons comuns, que têm a carga elétrica negativa. Há os que emitem positrons, que são elétrons positivamente carregados. As partículas beta se propagam com velocidade quase igual à da luz.
Alguns podem penetrar mais de 1 cm de madeira. Quando o núcleo emite uma partícula beta, também emite um neutrino. O neutrino não tem carga elétrica e quase não tem massa. Na radiação de partículas betas negativas, um nêutron no núcleo se transforma em um próton, um elétron negativo e um neutrino. O elétron e o neutrino são emitidos no instante em que se formam, e o próton permanece no núcleo. Isso significa que o núcleo passa a conter mais um próton e menos nêutron. Por exemplo, um isótopo de carbono, o 6C14, emite elétrons negativos. O C14 tem 8 nêutrons e 6 prótons. Quando se desintegra, um nêutron se transforma em um próton, um elétron e um neutrino. Após a emissão do elétron e do neutrino, o núcleo contém 7 prótons e 7 nêutrons. Seu número de massa permanece o mesmo, mas seu número atômico aumenta 1. O elemento com número atômico 7 é o nitrogênio. Assim, o 6C14 transforma-se no 7N14 após a emissão de uma partícula beta negativa. Quando o núcleo emite um positron, um próton do núcleo transforma-se em um nêutron, um positron e um neutrino. O pósitron e o neutrino são emitidos no mesmo instante da sua formação, e o nêutron permanece no núcleo. Um isótopo de carbono, o 6C11, emite positrons. O C11 tem 6 prótons e 5 nêutrons. Bom, agora eu irei explicar como se forma a radiação beta. Primeiro, as partículas betas são elétrons em altas velocidades emitidos por certos atômicos radioativos. Os elétrons negativos formam-se pela desintegração de um nêutron. Os elétrons positivos formam-se pela desintegração de um próton. A partícula beta é arremessada no instante em que se forma. O neutrino, uma partícula quase sem peso, também é emitido. Bom, assim terminamos a rápida e curta aula sobre radioatividade.